Oi família, aqui é a Paty da Patisserie Confiserie Arte e hoje eu tô aqui para iniciar um compromisso com vocês. Nós teremos 2 programas semanais, um deles é esse, que vai se chamar Mão na Massa com a Paty. E teremos um outro programa que vocês vão saber a surpresinha na próxima quinta-feira. Hoje nós vamos iniciar o Mão na Massa com a Paty, ensinando para vocês uma das coisas mais básicas na confeitaria. O tema de hoje é a importância do mise en place para uma receita perfeita. Então vamos começar por definir o que é um mise en place. A tradução do mise en place ao pé da letra é tudo no lugar. E por que isso? Porque quando você vai iniciar uma receita, se você tiver tudo o que você vai precisar ali na sua bancada de trabalho, você vai agilizar muito. Você tem menos chances de você errar uma receita, de você esquecer um ingrediente e você vai estar com tudo na mão. Isso agiliza, você ganha tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, vamos aqui hoje aprender como é que a gente vai fazer essa separação. Na receita você tem maçãs picadinhas em cubinhos. Na separação do mise en place você já vai deixar a sua maçã picadinha em cubinhos, separada com o peso correto, da forma que você vai precisar. E assim você vai proceder com todos os seus produtos, os ingredientes da receita, certo? Então, como a gente faz isso? Primeiramente, vocês vão separar os utensílios. Os utensílios que vocês irão utilizar para a separação do mise en place. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente precisa para começar a separação do nosso mise en place, passo a passo. Então vamos lá? Aqui nós temos vários tamanhos de recipientes para a gente fazer a nossa separação. Vocês podem pegar vários copinhos, xicrinhas, bacias, vocês têm que ter para que possa acondicionar aquilo que você vai separar. Muito importante, as colheres medida, né? Que é a colher de chá, de café, de sobremesa e de sopa, tá? E aqui as xícaras que nós temos: 1/4 de xícara, 1/3 de xícara, meia xícara e uma xícara, certo? Isso é muito importante a gente ter. Isso eu indico vocês a comprarem nessas lojas de utensílios, lojas de R$ 1,99 vocês encontram. Vocês vão precisar de uma balança. Gente, é importante, até para quem vai trabalhar só para cozinha de casa, só com os filhos, para fazer algo para os filhos, quantas receitas vocês vão fazer e vocês erram? E o erro está na generosidade de uma xícara, em colheres que você não tem como medir ou não sabe medir. Aqui, por peso, você vai ter a sua receita certinha. Então tem uma balança. Essas balanças, gente, custam R$ 29,90. Vocês encontram no Mercado Livre e elas são ótimas. Elas têm uma durabilidade aí imensa, tá? É um investimento necessário e que vale a pena. Isso vai ser essencial para a nossa separação do mise en place. As minhas receitas eu passo elas todas em peso. E por que eu faço isso? Para facilitar a vida tanto da precificação quanto na hora de vocês separarem os alimentos. O que mais a gente precisa? A gente precisa separar os utensílios que a gente vai precisar na receita. Então eu vou precisar na receita de espátulas, eu vou precisar do meu rolinho para abrir a minha receita, então eu já deixo aqui separado. Eu vou precisar da minha batedeira com o batedor raquete.
Então eu já deixo separado. Aqui eu já separei as formas que eu vou utilizar na minha receita. Já deixo separadinho aqui. Como eu vou fazer um biscoito, eu preciso ter a minha forma de borda baixa. Eu já separo aqui os saquinhos. E o que eu vou fazer com os saquinhos? Esses saquinhos eu vou utilizar, se eu for utilizar para pôr a minha massa de biscoito, por exemplo, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o saquinho, já vou soltar o saquinho, abrir o saquinho, deixar ele dessa forma, virado aqui em cima, separado no meu mise en place, porque a hora que eu bater a minha massa, eu já tô com o saquinho separado, certo? Então, é dessa forma que a gente faz. Nós vamos começar aqui a separar a nossa receita. Aqui eu vou fazer uma receita da massa básica do biscoito. Então, o que eu vou precisar? Primeira coisa, eu vou separar os ovos. Os ovos, numa receita, a gente considera sempre 50 gramas. Mas vai acontecer, olha aqui, esse tem 55 gramas, dá para vocês verem? E agora eu vou pôr o outro, deu 108 gramas. A minha receita é para 100 gramas. Eu vou desperdiçar ovo? Não. Eu vou saber que provavelmente eu tenho que compensar com a farinha, tá? Eu vou pesar a minha margarina. Então eu coloco a vasilha, aperto o tara para zerar a balança. E aí, quando a balança estiver zerada, eu vou pesar a minha manteiga. Eu preciso de 200 gramas de manteiga para essa receita. Então, ó, 196, 208. Tenham paciência e façam no peso correto. Por quê? Porque isso facilita na hora de você não ter que fazer tanta compensação, certo? 200 gramas de margarina. Nós vamos separar aqui 200 gramas. Zeramos a tara novamente e vamos colocar 200 gramas de açúcar refinado. Agora vamos separar. Vou colocar aqui uma colher de chá de fermento. Se você não quiser medir a colher de chá, você pode colocar 5 gramas de fermento, tá? E já separo aqui a farinha. Agora vocês vão reparar que o nosso mise en place está todo separado. Eu tenho os ingredientes que eu vou precisar para a minha receita. Eu tenho o utensílio, que é a minha batedeira, que eu vou precisar para a receita. Eu tenho as espátulas, os rolinhos para abrir e os saquinhos já prontos para receber minha massa, além das formas separadas para eu colocar os biscoitos. Isso é o que eu vou precisar nesse momento. E tá tudo aqui à minha mão. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Turma, vocês podem observar que muitas pessoas acham que isso vai tomar um tempo absurdo, mas não é. Em 15 minutos eu fiz a separação dos meus alimentos. Agora eu tenho segurança para começar a minha receita, porque eu tenho tudo que eu vou precisar aqui na minha mão. Eu quero que vocês fiquem muito presente para vocês a importância que existe em você fazer um mise en place. Por quê? Porque quando você está no meio de uma receita, se você tem que parar a receita para ir verificar, pegar os ovos, aí você vai na geladeira e vê que você não tem os ovos. E você já separou tudo. Perdido tempo, receita. Então, quando você faz a separação, você tem a ideia real daquilo que você tem, daquilo que você não tem, de quanto você vai utilizar. E você tem uma agilidade, porque você tem que parar o que você está fazendo para pegar uma espátula. Você pode perder o ponto de uma massa.
Se você deixa uma batedeira batendo muito tempo enquanto você vai buscar alguma coisa, ela pode bater demais. Se você tem algo no forno e você está nessa coisa de vou pegar uma coisa, vou fazer outra, isso transtorna a vida de quem está trabalhando dentro de uma cozinha. Por isso que é importantíssimo, gente, essa separação. Vocês têm que ter essa compreensão e vocês têm que passar a fazer isso. Principalmente quem quer trabalhar profissionalmente com confeitaria, com gastronomia, seja qual for. Já imaginou? Você está ali preparando um molho de um macarrão. E aí você lembra que você não pôs o macarrão para cozinhar. Então você vai sair, vai pegar o macarrão, vai pegar a água. Enquanto você está fazendo isso, o seu molho já queimou. E se você tivesse tudo separado ali na sua bancada, isso não aconteceria. Você tranquilamente ia pegar o macarrão que está na sua frente, a água que está ali separada, a panela que está ali separada e poria. E agiliza todo o processo. Então, essa consciência é de grande importância. As pessoas não fazem isso para ser bonitinho. É uma técnica importantíssima para quem quer trabalhar no mundo da gastronomia. Vamos implementar. Nunca mais vai tocar um telefone e você vai esquecer de pôr o fermento na massa e vai ter um bolo embatumado. Isso não, né? Ainda mais nos dias de hoje. A gente não pode perder ingredientes assim. Eu quero trazer para vocês métodos e técnicas onde vocês não vão ter mais problemas de perdas. Porque as perdas são, além de desmotivar quem está na cozinha, né? Porque a gente já precisa de uma motivação diária, doses. Além de desmotivar quando você erra alguma coisa, você perde dinheiro e tempo. Gente, e isso é precioso demais. Então, vamos ter a consciência dessa importância do mise en place. Como se escreve mise en place? M-I-S-E-E-N-P-L-A-C-E. E se pronuncia mise en place, tá? É mise en place, não é place, tá? Então é mise en place. Vou mostrar para vocês o nosso mise en place. O que nós temos aqui? São 200 gramas de açúcar refinado. Pode ser o cristal e o demerara? Pode, mas tem que passar no liquidificador, tá? Ele precisa ficar fininho desse jeito. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, 3 gramas de fermento em pó e 3 gramas de sal. 200 gramas de manteiga ou margarina em temperatura ambiente. 2 ovos, 100 gramas de ovos. Se os ovos forem um pouco maiores, vocês vão ter que corrigir com um pouquinho de farinha. E aqui tem 15 ml de essência de baunilha. Essa é a branquinha, transparente, né? Mas vocês podem usar qualquer uma das duas. Aqui eu tenho os pozinhos que eu vou usar, a canela, isso vai ser para decoração, o cacau em pó, e aqui eu tenho o rosé, o pozinho metalizado, tá? Mas isso é para decoração. A minha manteiga quase que virou... Ela deixou de estar em temperatura ambiente. Aqui, ó, o açúcar refinado. São 200 gramas de manteiga ou margarina com sal ou sem sal, tá? Nessa receita do biscoito, não interfere.
gente dá uma paradinha para limpar a manteiguinha que fica aqui em volta e nós vamos acrescentar o ovo. Olha, fica um creminho, é só para dissolver o açúcar na manteiga, tá? Agora em velocidade baixa, nós vamos acrescentar os ovos. Colocou o ovo, coloca a essência de baunilha. Tati, posso usar outro tipo de essência? Aí fica a critério de vocês. Essa massa pode ser saborizada de várias formas. Vocês têm outras opções de essência e vocês têm também a possibilidade de colocar raspas de casca de limão, raspas de casca de laranja, canela. Dá para criar vários sabores de biscoito com essa massa, tá? Aqui eu tô fazendo a básica com baunilha. Olha, reparem que ficou um creminho, ficou bem cremoso. Dá pra ver a consistência, olha. Bem cremosinho, tá? É essa consistência. Agora nós vamos começar a adicionar a farinha. Se você tá com o batedor globinho, então você vai fazer esse processo agora na mão. Se você tem uma batedeira planetária, mas que ela não tem uma velocidade baixinha, você vai pôr metade da farinha, mexer com uma espátula, depois você vai baixar e bater. Mas não bata com a farinha toda exposta, porque senão ela levanta muito e pode existir a contaminação cruzada, tá? Então aqui a gente vai baixar e vamos começar a acrescentar a farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo, as 3 gramas de fermento em pó, aquele fermento químico e o sal, tá? Batendo na velocidade baixa. O que precisa acontecer? Ela precisa soltar do bol, tá? Então, eu coloquei 1 colher de sopa de farinha de trigo aqui e ela ainda não soltou. Então, eu vou acrescentar mais 1 colher. Ela ainda tá pegando na lateral um pouquinho, então eu vou acrescentar mais 1 colher aqui. Vamos dar uma paradinha para ver o ponto da massa. Olha, eu vou pegar na minha mão, vou fazer uma bolinha e vou ver se gruda. Ela tá ótima. Esse ponto dessa massa, ele é perfeito para que vocês peguem isso agora e passem na biscoiteira. Eu não sei se vocês têm uma biscoiteira, se alguém aqui conhece a biscoiteira, se costuma trabalhar, se comprou e nunca conseguiu utilizar. Porque o que eu mais vejo são pessoas que compraram biscoiteira, mas não acham uma massa para passar na biscoiteira. Essa tá perfeita.
O que acontece? Quando está muito quente, a temperatura ambiente estando muito quente, o que vocês vão precisar fazer com essa massa? Se vocês perceberem que começa a soltar a gordura na mão de vocês, é porque vocês precisam levar essa massa para a geladeira, tá? Não trabalhem com a massa dessa forma. Ela precisa ir para a geladeira para a manteiga solidificar novamente e você conseguir trabalhar e ter uma massa lisinha. Se você trabalhar com ela assim, ela vai craquelar, ela não vai ficar bonita. E com o próprio plastiquinho que eu abri, eu venho e faço os cortes, tá? Por cima do plastiquinho. Eu não vou cortar toda porque ela ainda não tá no ponto. E eu vou fazer para vocês verem com o chocolate e a canela. Essa minha massinha vai voltar para a geladeira. Aqui, ó. Eu vou utilizar um stencil. E aqui eu tô usando canela, tá? Eu vou fazer aqui e depois eu ponho pertinho para vocês verem. É o mesmo processo do outro. É só bater, tá? Bate, bate, bate. Seguindo o mesmo processo. Esses daqui com canela. E com chocolate. Rapidinho a gente faz e fica uma gracinha. É algo diferenciado, você não está oferecendo um biscoito sem nenhuma decoração, e essa decoração é tão rápida, que nem vai agregar muito valor ao seu biscoito. Ou, se você quiser cobrar mais por isso, você vai poder ter um lucro maior, porque é um biscoito decorado. Esse foi com chocolate. É um biscoito decorado e ao mesmo tempo de forma bem prática. Esse aqui é com a canela, tá? O nosso Papai Noel com canelinha. E sininhos de chocolate, tá? Vou fazer o último aqui com
esses biscoitos, eles vão ao forno 180 graus, tá? Em formas de borda baixa. Gente, biscoito não se faz em forma de borda alta. A consistência fica errada. Eles precisam que o ar circule de forma homogênea por todos. Se você tem uma forma de borda alta, isso não acontece. Então, se você vai fazer na forma de borda alta, vira a forma ao contrário e coloca os biscoitos aqui, tá? Não façam dentro de uma forma de borda alta. 180 graus de 12 a 15 minutos, tá? O máximo é 15 minutos. Isso se seu forno estiver calibrado em 180 graus, tá? Aí você tira do forno, quando saem do forno, eles estão macios. Então, você vai esperar 1 minuto para tirar da forma, mas você vai tirar da forma. Por quê? Porque eles precisam ficar em grades. O biscoito, ele precisa ser resfriado em grades. Essas são as próprias para biscoito e essas daqui são as que a gente improvisa, que são as grelhas de formas, tá? Vocês podem utilizar também essas. Aí, quando eles estiverem completamente frios, mas tem que estar frio mesmo, porque se você embalar um biscoito ainda quente, ele murcha, tá? Quando eles estiverem completamente frios, vocês podem embalar e tem que ser uma embalagem hermeticamente fechada, tá? Se entrar arzinho também vai murchar. A validade do biscoito, ele dura, né? A validade correta para se passar é 15 dias, mas esses biscoitos, eles têm uma durabilidade bem prolongada. Se você fizer todos os processos de forma correta, você tem os biscoitos crocantes aí, às vezes até por 60 dias. Um beijinho no coração de vocês. Nós nos vemos na quinta-feira com um novo programa. Eu tenho certeza que vocês vão amar a proposta desse nosso novo programa. E aqui eu fixo um compromisso semanal com vocês, no Mão na Massa com a Paty, e eu vejo vocês na semana que vem com novas dicas e receitas.